provavelmente você já ouviu outras palavras, outras ministrações sobre o amor de Jesus e como nós precisamos ser iguais a Ele, né? Provavelmente você já ouviu, né? Mas é uma coisa assim que fala, será que você tem vivido esse amor no seu dia a dia, né? Esse amor genuíno de Jesus, não um amor só de palavras, mas ele tem feito parte da sua vida diária, junto com a sua família, no seu trabalho, né? Mateus 9:37, né? Ele fala assim: então disse aos seus discípulos, a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros, né? Então, e os ceifeiros da igreja, né? Os ceifeiros de Jesus têm que viver através do amor, né? Porque todo o fundamento do reino de Deus é através do amor, né? Deixa eu continuar aqui, né? Vejo que o amor genuíno de Jesus é o centro da vontade de Deus, né? Então eu queria que você perguntasse para o seu irmão do seu lado aí, você quer estar no centro do coração de Deus? Pergunta para ele aí. Então fala para ele assim, você tem que amar como Jesus amou. Agora pegou pesado, né? Então, e Jesus nada mais ele só deu a vida dele. Ele podia ter ficado lá no cantinho dele, lá nos céus, lá com o Pai, tranquilão, né? E desse uma ordem assim, né? Tipo assim, Nanine, você está perdoada. Podia. Ele era Deus. Mas não. Ele se colocou, ele se submeteu. Ele veio para nível de criatura, né? Outro dia eu estava lendo alguma coisa sobre criatura, né? Imagina um meninozinho fazendo aquele bonequinho de barro, né? É mais ou menos isso, né? Deus é como se você virasse um boneco de barro, né? Assim, cheio de limitações, né? Então, o amor de Jesus era um amor prático, né? Quando a gente lê lá em Mateus 5:3, as bem-aventuranças, né? Eles falam de você ser manso, de você ser misericordioso, você ser um pacificador, né? Então, isso é coisa do dia a dia. Você tem que ser pacificador, ser manso, né? Aonde você estiver, você vai levar a paz, vai levar a mansidão, a misericórdia. Mateus 5:13 fala assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, né? Então, a gente fala assim que você foi chamado para ser sal da terra. E o que o sal faz? O sal salga. O sal traz gosto, né? Eu me lembro que teve uma vez que a gente foi viajar, né? E a gente parou num restaurante e pedimos lá, minha filha Hannah estava comendo um arroz com carne. E aí falou assim, pai, esse arroz está ruim. E eu fui provar, o arroz estava sem sal. Assim, é horrível você comer uma comida sem sal. Eu não sei se você já comeu um arroz sem sal, um feijão sem sal, né? Sem aquele alho, sem uma cebolinha. E o crente que não pratica, que não vive o amor, é um crente sem sal, né? E nós fomos chamados para salgar a terra, para temperar a terra, né? Então, por exemplo, você está lá no seu trabalho, no seu escritório, você está digitando um monte de coisa, comprando, vendendo, atendendo o telefone, mas ali naquele meio ali, você tem que ser o tempero. Você tem que temperar aquilo ali com o amor de Jesus, né? E se você estiver sensível à voz de Deus, você vai ouvir Deus direcionar, ora por aquele ali,
Ó, você percebeu como a carinha dele não está boa hoje? E é essa sensibilidade que eu queria que a gente buscasse hoje, que a gente conversasse sobre hoje aqui. Essa sensibilidade que vai levar você a praticar o amor de Jesus, né? Agora, em janeiro, a gente estava de férias lá no Rio, e o meu cunhado montou uma programação lá para a gente ir lá para Volta Redonda, né? Que ele queria ver o Fluminense jogar. E a gente ia almoçar na casa da minha tia, né, da irmã da Valeda, né? E aí a gente, são 2 horas, né, de Niterói até lá, fomos lá para almoçar, depois eu e o Otávio fizemos outra coisa, que ir no jogo do Fluminense ninguém merece, né? Aí cai entre nós, né? Aí eu deixei meu cunhado ir, eu falei, eu não vou me colocar nessa situação não, mas voltando para a historinha, né? A gente viajou até lá, sentou, ficamos um pouquinho com elas, almoçamos. Na hora do almoço a gente fez uma oração, depois elas foram descansar um pouquinho, eu fiquei no computador, depois chegou a hora de ir embora, a gente foi embora. Foi uma visita bem simples, mas vocês não têm ideia de como ela ficou satisfeita com a nossa visita. Porque quando você vai até um lugar, você leva alegria, você leva paz, você leva o Espírito Santo. Ela já estava pensando no que ela ia servir no próximo almoço que a gente fosse lá, entendeu? Então, a gente precisa sair do comodismo, sair naquele comodismo de às vezes você quer chegar em casa, você está cansado do trabalho, e às vezes você quer só ficar na frente de uma televisão assim, descansando, mas Deus tem algo mais, né? Assim, não estou falando para você ficar 30 dias por mês visitando, mas você ser sensível ao Espírito Santo, porque Deus vai colocar para você fazer uma visita, né? A Jennifer outro dia comentou que ela foi visitar o Lucas lá no hospital, né? O Lucas, ele está num estado lá assim, meio vegetativo assim, né? Então, mas ela foi lá visitar lá, e de lá ela ligou para a irmã Dilce e falou, estou aqui com seu irmão. Então, é uma visita simples, mas você não tem ideia da alegria que trouxe para a Dilce uma irmã visitar o irmão dele lá no hospital, né? Então, são essas pequenas coisas que fazem a diferença, né? Eu encontrei com uma irmã lá em Niterói, ela está ficando com a minha avó, né? E ela falou que ela se lembra claramente, quando era jovem, que quem construiu a casa dela foram os pedreiros lá, e os peões lá era eu, meu irmão, mais 2 lourinhos, tudo carinha de surfista, carinha de fugiu a palavra agora, né? E aí a gente foi para lá, foi ser pedreiro, foi levantar tijolo, casa, e ela se lembra até hoje a gente ir lá com alegria, entendeu? Então, é esse contato com pessoa que revela o amor de Cristo, né? E é isso que Deus está querendo da sua vida, você se dedicar, você se dispor para a obra dele, né? Mateus 6, 31, 34 fala assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. Sim, todo mundo procura todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal, né? Esse versículo, irmãos, essa passagem da Bíblia fala sobre prioridade. Qual é a sua prioridade, né? É o reino de Deus? Ou você não tem prioridade? Tem gente que não tem prioridade, puxa para cá, vai para cá, né? E eu sei que cada um aqui tem os seus trabalhos, tem os seus afazeres, você tem que cuidar dos seus filhos, tem que cuidar da sua esposa.
Mas o reino de Deus, ele vem na frente. Eu não estou falando para você trocar a sua esposa pelo reino de Deus. Eu estou falando para você se colocar disponível para o reino de Deus, porque você precisa ser usado por Deus, né? Eu estava comparando o plano de Deus para essa terra, né? A terra estava sem forma e vazia, e aí Deus colocou um jardim no Éden aqui, né? Uma vez eu ouvi essa palavra de um irmão e fez muito sentido. O plano de Deus era que colocou Adão e Eva lá. O plano de Deus era que Adão e Eva se multiplicassem ali e tivesse os filhos dos filhos, e aquele jardim do Éden pequeno não ia dar mais lugar. Ele ia crescendo, ia crescendo, ia crescendo, e ia tornar aquela terra que estava sem forma e vazia numa terra de jardim do Éden. Só que veio o pecado e Deus teve que expulsar o jardim do Éden ali, porque ali tinha uma árvore poderosa ali, que era a árvore que você nunca mais ia morrer, né? Então o homem teve que tirar dali. E aí, ele criou um novo jardim do Éden. Qual é o jardim do Éden? É a igreja. Então aqui é o jardim do Éden, aqui é o jardim. Então, e você está aqui para botar o amor e trazer mais gente para cá, para ser uma árvore frutífera aqui, para crescer aqui dentro. Então esse é o plano de Deus, que a igreja cresça em poder, cresça em comunhão, cresça em sabedoria e traga mais gente para cá. E a igreja cresça de uma certa forma que tome toda a terra, né? Ou que tome aqui todo esse local aqui, né? Então esse que é o propósito de Deus, né? A questão é que a gente faz o contrário muitas vezes, né? E principalmente nesses dias, não sei se os irmãos vão concordar comigo, às vezes é muita coisa que a gente vive, é muita atividade, e esse rapazinho aqui, né? Que o meu salário vem disso, né? Eu trabalho na Vivo, mas esse carinha aqui, ele toma muito do nosso tempo, Às vezes a gente começa a ver um negocinho, daqui a pouco passou 1, 2 horas aqui, e às vezes são 2 horas perdidas, né? E aí, daqui a pouco você está correndo para cá, daqui a pouco você está correndo para cá, e às vezes você fica vendo filme até a madrugada, e assim, e vai passando dia, vai passando semana, vai passando meses, e você não deixou o seu fruto, você não fez aquela árvore frutificar, né? Você não deixou Deus te usar para abençoar as vidas, né? E eu não sei, assim, toda vez que você abençoa, você recebe muito mais, muito mais. É assim, é certo, irmão, é certo. Então, teve uma vez que a gente foi visitar na casa do irmão, a gente voltou com aquele gás, assim, que bênção, recebeu, assim. Então toda vez que você se dispõe, é muito bom, porque preenche o nosso coração e preenche o nosso ser, porque Deus começa a crescer dentro de nós, né? Mateus 7:21 fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. E Mateus 12:49-50 fala assim: estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã. Então esses 2 versículos, eles falam do segredo número 1. O segredo número 1 é você conhecer a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe, Cristino, qual é a vontade de Deus para a sua vida? Ali trabalhando ali, né? Cada um aqui, Zezinho, Lucélia, Genesi, com os bolos gostosos que ele faz, né? Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que Jesus diz que os irmãos dele são aqueles que fazem a vontade dele.
Então, se você está aqui escutando essa palavra hoje, mas não está fazendo a vontade de Deus, me desculpe, mas você não faz parte da família de Jesus. Então, o segredo número 1 é você fazer a vontade de Deus. Às vezes, a vontade de Deus é você chegar cansado do trabalho, né? Por exemplo, nas terças-feiras aqui, a gente tem a reunião de irmãos de encargo. São os pastores da igreja que recebem algumas instruções para estar levando para os grupos familiares, para estar levando, né? A Gabi colocou aqui o prazer que ela tem de participar dos grupos familiares. O irmão de encargo dela vem aqui nas terças-feiras, né? Às vezes está cansado, às vezes está com dor de cabeça, mas vem aqui presente, motivados pelo amor, de receber alguma coisa para levar para a igreja. Isso é amor, né? Agora, é muito mais fácil você ficar em casa, sentado, tranquilão, entendeu? Se não se preocupando com nada. Ser irmão de encargo, eu não quero abelha para mim, não quero me coçar não, assim, deixa outra pessoa se virar com isso, né? Misericórdia. Mas o reino de Deus é isso, é trabalhar com pessoa complicada. Eu sou complicado, você é complicado, e a gente precisa se edificar, a gente precisa se tratar, né? Então, é a vontade de Deus. Então, assim, fica atento aí que Deus vai falar, está falando com o seu coração. Qual é a vontade de Deus para a sua vida, né? E como saber a vontade de Deus? Falou aqui, né, que a gente fugiu a palavra aqui, mesmo sem ver. Como que é, Eduardo? Mesmo sem ver, eu pertenço a ti. Mesmo sem ver, eu pertenço a ti, né? Como você saber a vontade de alguém que você não vê? Primeiro você tem que estar perto dessa pessoa. Você tem que estar perto. Então você tem que estar perto de Deus, para ouvir a voz dele, né? Não adianta você estar perto da Nanine e Nanine estar perto de Deus, né? Não precisa de um intermediador. Você tem que estar perto de Deus para ouvir a vontade de Deus, né? Mas aí tem um segundo segredo, escuta essa. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas o que foi, Mateus 13, 23, né? Mas o que foi semeado em boa terra, e o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Então, o segredo número 2 é praticar, né? Então, não adianta também você conhecer a vontade de Deus, se você não pratica a vontade de Deus. Aí você vai ser um quê? Um sal insípido, né? Um sal sem graça, né? Você não vai salgar ninguém, não vai temperar ninguém, né? Genesi ia perder o emprego dele se ele parasse de botar açúcar, botar sal, né? Você ia perder o emprego. Quem que ia querer uma comida sem sal, um bolo sem açúcar, né? Então olha só. Olha o que Mateus diz aqui. Primeiro você tem que ouvir, depois você tem que compreender, e depois você tem que praticar, dar fruto, né? Ouvir, eu estou falando para você aqui hoje. Compreender, eu não sei se você está compreendendo, porque às vezes você está pensando em outra coisa, eu não sei o que está passando na sua cabeça. Às vezes a gente vem para um lugar aqui, mas a gente não está nem aí, você está preocupado com outra coisa lá fora, entendeu? Agora, a terceira coisa você só vai conseguir fazer amanhã, ou depois dessa reunião, que durante a reunião não dá, né? Para praticar no seu dia a dia, com a sua esposa, com seus filhos, no seu trabalho, né? Então a gente precisa praticar, a gente precisa dar fruto, né? Imagina só, eu lembrei de meu pai tem uma casa no interior, né, que a gente tinha uma mangueira. A mangueira nunca deu uma manga, irmãos. Eu nunca vi isso. A mangueira não dava, quer dizer, na verdade, ela deu uma manga. Eu comia horrível a manga, horrível, né? Hoje ela
a gente decepou ela, cortou ela fora. Para que serve uma mangueira que não dá manga? E a gente chegou até a fazer tipo uma adubagem, não sei o quê, mas a mangueira não servia para nada. Né? Tem aquela passagem na Bíblia, né, que Jesus também, né, decepou assim. Para que você vai ter uma parreira que não dá uva? Entendeu? Então, a árvore, ela vai recebendo lá os insumos dela, lá puxando lá, e ela usa para crescer e dar fruto. Mas se não dá fruto, não serve para nada. Então você precisa dar fruto. Você precisa praticar. Né? Então esse é o segundo segredo. Né? E você precisa ficar atento para não perder o foco da sua missão. Assim, nós temos uma missão que é o amar na prática, né? Foi como eu falei aqui, todo o ministério de Jesus, todo o reino de Deus é baseado no amor. Então você precisa amar, você precisa viver esse amor, né? Somos chamados para ser embaixadores do reino, representantes de Jesus, e precisamos agir como tal, né? O embaixador, ele representa o seu país. Então, como que, né, você fala, como que você vai, por exemplo, você está ali no seu trabalho, né, vendendo, comprando, conversando, não sei o quê, mas você é um representante de Jesus ali, né? Na sua sala, onde você estuda, as pessoas têm que saber que você é crente, né? Vai dar vergonha, às vezes vale a pena você pegar assim, eu sou crente, eu busco a Deus. Né? Porque as pessoas têm você ali como um crente, como alguém que teme a Deus. Então você é um representante, e não importa qual é a idade. Né? Eu me lembro, acho que eu já contei para os irmãos aqui, tinha um adolescente lá da igreja de Niterói, que ele estava lá na escola lá, e acho que teve um colega dele que estava com dor de cabeça, e aí ele falou, você quer que eu ore por você? E ele foi lá e fez uma oração. Era um adolescente, sei lá, 12, 13, 15 anos, por aí. E depois a dor de cabeça passou, né? Então ali na escola, ali, na simplicidade, a gente tem que cumprir a nossa missão, né? Precisamos viver o amor de Jesus pelas vidas, mas como? Estando atento ao Espírito, pois Ele irá te guiar na prática do amor. Então a gente precisa estar atento ao Espírito Santo, porque Ele vai te guiar. Ele vai te dizer, né? Outro dia eu estava aqui, a gente estava numa reunião geral, né? E aí os irmãos pediram para um orar pelos outros, eu não sei o que, aí eu estava aqui, aí Deus assim me fitou um irmão que estava exatamente aqui, acho que hoje ele não está. Não sei se ele está. Bom, mas aí ele estava exatamente aqui, e aí Deus, eu senti no coração, vai lá e dá um abraço naquele irmão, né? Então, irmãos, assim, eu saí do meu lugar e fui assim, eu fui direto lá, e fui lá e dei um abraço nele, eu vi que ele chorou bastante, eu vim aqui, eu saí lá do meu canto, que Jesus mandou dar um abraço em você, assim. Então, às vezes, a pessoa está precisando de um abraço, né? E o Espírito Santo vai falar com você, o Espírito Santo fala com você. Assim, conforme você vai trabalhando, ele vai falando com você. E ele vai direcionando para você falar isso, falar aquilo, né? E eu queria trazer alguns exemplos, assim, bem práticos, né? Já que a gente está falando de prática, exemplos bem práticos, né? Para a gente começar amanhã. Se você achou que você está um pouco, assim, vamos dizer assim, meio atrasado na matéria aí, recebeu várias reprovações aqui, né? Eu queria trazer algumas práticazinhas para você, assim, coisas bem facilzinhas, né? Então, o primeiro ponto eu coloquei aqui, né? Você ser um irmão de encargo, você colocar à disposição da igreja para estar conduzindo um grupo familiar, né? Se Deus tocar no seu coração, vai ser uma forma de estar levando o amor de Deus para as vidas, né? O segundo ponto, participando, por exemplo, de um ministério para cuidar de vidas específicas, né? O ministério de casados, né?
O Ministério de Casados trabalha com questões específicas com relação aos casados. Às vezes tem casais que estão precisando receber uma visita, uma palavra específica, que às vezes você casado você pode, às vezes um ministério que trabalha com crianças, né? Então tem pessoas que têm esse chamado. Então quando você se coloca à disposição para trabalhar nesse ministério, você vai ser uma bênção, vai ser abençoar a igreja ali, né? Talvez você dá carona para um irmão, por exemplo, que, sei lá, que nessa chuva que está aí, ia ser difícil ele vir de ônibus para cá, mas você em vez de vir sozinho, ou vir só você e sua esposa, ou seu marido, não sei, você dá carona para um irmão, você está abençoando, né? Talvez você dá dinheiro a alguém que esteja precisando de dinheiro, né? Eu me lembro que teve um congresso que a gente foi lá em Petrópolis, e nessa época eu morava em Niterói, e foram alguns irmãos de Niterói e alguns irmãos de Vitória. Nanine foi também, né? Camila também, foi muito legal, né? E no final do congresso, um irmão aqui de Vitória sentiu no coração de pegar um dinheiro e dar para um irmão de Niterói. Assim, falou assim: irmão, eu senti no coração de dar esse dinheiro para você, assim, do nada. E aí ele aceitou assim, e aí depois ele chegou para mim: pô, Alexandre, eu vim para esse congresso, mas eu estava assim nas contas, assim, no 0 a 0, e eu segunda-feira eu vou ter que pagar uma conta de luz que eu não tenho dinheiro para pagar. Então, o irmão foi lá e deu, se ofertou o dinheiro ali para a hora ali, assim. Então, às vezes, Deus vai fazer você dar um dinheiro para alguém, dar R$100, R$1.000, não sei. Então, se você sentir isso no coração, seja ferramenta de Deus. E Deus vai retribuir, irmãos. Deus vai retribuir. Não vai faltar. Né? Orando por alguém que necessita. Né? Quão importante é a oração. Né? Eu até estava conversando com o Norival Júnior ontem, né? O Norival Júnior, ele tem aquela oficina de afeto, os irmãos conhecem desse trabalho dele, né? E ele anda aí pela Grande Vitória ministrando. É um irmão que precisa das nossas orações, sustentar esse trabalho dele, que é um trabalho espiritual, um trabalho difícil, e a igreja precisa sustentar esse trabalho dele, esse ministério dele, ser base ali, né? Porque ele está fazendo a obra de Deus, né? Acompanhando alguém numa consulta médica, né? Às vezes um irmão está inseguro de ir numa consulta médica sozinho, e aí você não pode deixar que eu vou com você. Às vezes você vai visitar alguém num hospital que está doente, né? O Roberto e a Angélica, né? Ir lá fazer uma visitinha para eles bem rápida, separar essa semana. Se não puder visitar, dá uma ligadinha para eles: ó, irmão, eu estou aqui com vocês, estou em oração, né? Tô nessa batalha com você. Isso faz muito bem para a pessoa que ouve, e você vai fazer muito bem para você, né? Só que é difícil às vezes a gente fazer a obra de Deus, porque a barreira cresce, entendeu? E você tem que fazer assim meio forçado às vezes, né? Eu vou pegar mas será que ela vai atender? Será que ela vai não sei o quê? Será que ela está numa hora bem? Pega e liga o telefone, liga. Né? Liga o telefone, vai. E aí deixa Deus fazer o resto. Né? Se coloca, né? Então, dando uma palavra amiga e consoladora, alguém que precisa, ou ouvindo um irmão que precisa desabafar. Às vezes o irmão está vivendo uma série de coisas com o filho, com o esposo, com alguma coisa no trabalho, e ele precisa desabafar, e aí você vai lá na casa dele tomar um cafezinho, e aí daqui a pouco ele está botando um monte de coisa para fora, e você foi lá só para tomar um cafezinho, mas ele falou um monte de coisa, e Deus não falou nada para você não falar nada, e aí você não fala nada, mas ele se sente abençoado por ter falado para você. Então, isso é viver o amor na prática, né? Ensinando algo que você sabe, se você sabe um instrumento, ou se você sabe alguma outra coisa,
né? Você pode ensinar para uma pessoa, né? Ensinar para um irmão a tocar, né? Se você tem um talento, por exemplo, às vezes você é um advogado e um irmão está precisando escrever um processo, você escreve o processo para ele. Ou se, sei lá, você está com alguma dificuldade em geografia, senta com o Norival Júnior lá. Ô Norival, eu não estou entendendo nada disso aqui. Ó, temos vários professores aqui, Nanine, Alessandra, né? A Isabel também, história. Esse negócio de Napoleão Bonaparte, o que é isso? Isabel, me ajuda aí. Eu posso ir na sua casa para você me ensinar isso? Né? Então, você ensinar alguma coisa, se você sabe fazer, você pode ensinar, você pode ajudar alguém. Convidando alguém para almoçar para sua casa, aí eu já me coloco à disposição. Já me coloco à disposição. Porque é nesses almoços, irmãos, que você estreita o relacionamento, né? Que você dá a oportunidade para esse irmão falar alguma coisa que ele não falaria, por exemplo, numa reunião geral. E o reino de Deus é construído, né? As vidas são ganhas, né? É simplicidade, irmãos. Às vezes a gente complica muito o evangelho, né? Conversando com um jovem ou adolescente, se colocando para ajudá-lo em sua caminhada. Eu me lembro, na minha juventude, a gente estava como se fosse num retiro, na casa do irmão Ageu, e dois irmãos da igreja me chamaram num canto e falaram: Alexandre, eu queria conversar com vocês, do nada assim, né? Aí chegaram para mim: e aí, Alexandre, como que está a sua caminhada? Assim, você tem tido dificuldade? Você está gostando de alguém? Como que está seu coração? Assim, no início eu fiquei todo na defensiva, né? Tipo assim, mas o que esse irmão está falando comigo isso, né? Mas eles estavam ali se colocando à disposição para conversar, e aí o papo começou meio truncado, porque, assim, do nada, assim, eu não vou sair abrindo meu coração, né? Mas aos poucos eles foram falando, foram colocando um pouco da vivência deles, quando eles tinham a minha idade, as dificuldades que eles passaram, e foi um momento gostoso ali que eu aprendi. Então, se Deus colocar no seu coração, a gente está com um retiro aí às portas, a gente vai ter bastante tempo, né? Eu me lembro que no retiro passado, do nada eu encontrei com um irmão de Guatemala, a gente ficou conversando acho que umas 2 horas sobre profissão, sobre vida, sim, sem ser nada forçado, entendeu? Mas quando você está sensível, Deus fala assim: vai lá, senta com aquele ali, conversa com ele, que às vezes ele está passando uma situação e assim, é difícil um jovem, um adolescente, estar passando ileso por esse mundo, entendeu? Assim, tem muita dificuldade, muita dúvida, e aí você pode ser uma ferramenta ali para abençoar a vida dele, né? Perdoando quem te traiu, que te fez mal, né? Então, o amor de Deus é quando você perdoa, né? Alguém pisou no seu pé, você vai perdoar. Você vai ter que perdoar, porque a palavra de Deus é prática, né? A palavra de Deus fala: se alguém te fez mal, você precisa perdoar. Você não pode ficar naquilo no seu coração, né? Então o perdão é básico no reino de Deus. E Deus às vezes coloca umas intrigazinhas entre nós para a gente aprender a amar. Porque é muito fácil eu falar que eu amo, sei lá, eu amo Carlito, mas o Carlito lá e eu cá. É muito fácil eu amar ele aqui, abraçar ele nas reuniões. Agora, deixa ele dar uma pisada no meu pé. Será que eu amo mesmo ele? E aí, Carlito, você deu uma pisada no seu pé assim? Esse é gente boa, né? Entendeu? Mas, então é assim, às vezes Deus gera umas confusõezinhas no nosso meio, e aí tem muita gente que perde a oportunidade para crescer, para desenvolver o amor, e aí, não, vou embora. E aí perdeu a oportunidade de crescer, de passar na prova, de ser aprovado, né? E eu botei por último aqui, né? Falando de Jesus para o não crente. Você precisa falar de Jesus. Você precisa se colocar à disposição, né? Eu me lembro que
O irmão Valtir falava, Deus te abençoe, né? Para o rapaz que está subindo e descendo no elevador ali, no pedágio. Você falar de Jesus, é como você vai estar amando, porque se a pessoa não receber a Cristo, ele vai para o inferno. Se morrer amanhã, vai para o inferno, né? É complicado. E aí você não tem amor por essa vida, né? Então a gente precisa falar do amor de Cristo. Então isso é uma forma de amar, né? Eu queria só fechar minha palavra aqui, né, com Mateus 22, 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então você precisa amar como você ama você, né? Então se você quer o bem para você, você vai querer o bem para o outro, né? Então, irmãos, eu gosto de ser bem prático assim nas coisas que a gente precisa frutificar.